Bom, queridos, primeiramente, bom dia. Muitos de vocês eu já cumprimentei pessoalmente, um a um, outros não, né? Mas quero dizer que eu amo muito vocês, em primeiro lugar, que vocês são meus queridos e amados filhos espirituais em Cristo Jesus. E me alegro muito de estar com vocês mais uma vez nesta manhã e de poder compartilhar a palavra de Deus, a experiência que a gente tem tido cada dia, cada manhã com o Senhor, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem nos feito prosperar, né, em todas as áreas da nossa vida. E hoje, Deus é maravilhoso e mostra claramente, né, confirmando aquilo que Ele quer falar conosco. Na hora do ofertório, o Jonatas veio falar sobre semeadura hoje de manhã. E agora, na hora do Levi me abençoar aqui para eu ministrar a palavra, a oração dele foi também a respeito de semeadura. Não sei se você prestou atenção, se você percebeu, mas duas situações aqui em cima do púlpito, Deus falou a respeito de semeadura. E o que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã tem tudo a ver com a questão da semeadura, da importância, da necessidade de estarmos semeando, né? Porque nós somos chamados como igreja, como povo de Deus, para sermos semeadores neste mundo, semeando a semente divina, que é o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, levando essa semente para colocar, né, em terra boa, para colocar em terra boa. E aí começa com as nossas próprias vidas, né? Começa comigo e com você. Primeiro, nós recebemos, né? Aí deixamos essa semente crescer dentro de nós, que é a palavra de Deus. E aí depois essa semente ela vai crescendo, vai se tornando uma árvore, né? E aí começa a dar frutos, que também tem semente, para semear na vida de outros, né? E normalmente a gente começa fazendo isso na casa de Deus, na igreja do Senhor. Amém? Amém. Então feche seus olhos mais uma vez. Pai, aqui estamos todos nós, na presença do Espírito Santo. Paráclito, poder do alto, Consolador, fala conosco nesta manhã. Semeia no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a boa, perfeita e agradável palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, fique bem atento àquilo que nós vamos compartilhar. O tema desta manhã será, por favor, olha lá, o que está escrito aí? Semeando e colhendo com prosperidade. Opa! Bom prosperar, né? Nós não estamos aqui para pregar a teologia da prosperidade, tá? Não é isso, não tem nada a ver, né? Nós estamos aqui para ensinar, ajudar você a entender, né, o seu papel neste mundo, de como você pode viver num mundo de tantos problemas, de tantas coisas ruins, e ser neste mundo um grande vencedor, uma grande vencedora, né? Prosperar no meio do caos. Porque não sei se você tenha prestado atenção, mas nós estamos vivendo um caos na sociedade. Caos político, caos financeiro, caos para tudo, caos nas famílias, né? É um caos, né? Vivendo um caos, né? E Deus tem levantado um povo que no meio do caos está se levantando próspero
E prosperidade, veja bem, prosperidade não é só recurso financeiro. Recurso financeiro é também, né, bênção. É importante também, é prosperidade também. Mas não é só isso. Não adianta ter um rio de dinheiros, né, e ter um casamento fracassado. Não adianta ter rios de dinheiro e ter a saúde destruída. Não adianta ter rios de dinheiro e ter um filho nas drogas. Não adianta. Sabe? Não adianta ter um rio de dinheiro e ter problemas interiores, de fora o íntimo, depressão, opressão, viver desesperado. Não adianta. Nós precisamos ter uma prosperidade, mas que seja fruto de uma colheita de boas sementes. Amém ou não? Amém. Então, neste mês, nós estamos começando a falar sobre 2 Coríntios. Primeiro mês, o mês passado, né? Mês de agosto, nós que terminou ontem, nós falamos sobre 1 Coríntios. Muita coisa boa, muita coisa importante foi ministrada aqui de cima desse púlpito sobre como a igreja deve viver. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, também continua falando sobre a importância de uma igreja vitoriosa, de uma igreja próspera, de uma igreja abençoada. Então, no primeiro capítulo 1, do versículo 1 em diante, minha esposa vai ler aqui, qual que é? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Amém, queridos? Preste bem atenção nisso. Né? O Senhor nos conforta. O Deus Espírito Santo é o Deus que habita em mim e em você. A palavra de Deus diz que eu e você somos casa espiritual. Você crê que você é casa espiritual? Amém. Crê ou não? Amém. Você crê que você é templo de Deus? Você crê que você é morada do Deus vivo? Então a palavra de Deus diz que primeiramente o Deus Espírito Santo, Ele nos conforta. Em tempo de tribulação. Em tempo de tribulação. Ele nos conforta em tempo de tribulação, de luta, de perseguição, em tempo de aflição, em tempo de dificuldades. Porque, queridos, como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Porque Eu venci o mundo. E vós Vencereis também. Vencereis também. Então nós temos uma certeza, ou mais de uma certeza, né? Uma certeza, que no mundo nós teremos aflições. Ninguém está isento de passar por lutas, de passar por dificuldades, de passar por problemas. Ninguém está isento, nem eu, nem você, nem nenhum de nós aqui. Nenhum homem, nenhuma mulher da igreja do Senhor na terra. Ninguém está isento. Todos nós vamos enfrentar em algum momento uma luta na saúde, uma luta na família, uma luta financeira, uma luta, né, em diversas áreas. Mas tem uma vantagem. A igreja do Senhor,
ela foi colocada por Jesus na terra para ser uma comunidade diferente. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Quem é a igreja? Eu e você, nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós juntos somos a igreja do Senhor. Amém. E o Senhor Jesus disse o que mesmo? As portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja. Amém. Ou seja, você sempre, sempre, do começo ao fim da sua vida cristã, você será mais que vencedor. Amém. Uma coisa importante que nós precisamos saber. E como uma igreja vencedora, nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém. O mundo não cuida uns dos outros. O mundo segue aquele ditado que diz: cada um por si, Deus por todos. Segue esse ditado: cada um por si e Deus por todos. Ditado sem pé nem cabeça. Nós, igreja, sabemos que Deus é por todos nós. E que Deus está cuidando de cada um de nós. E que nós não somos um povo disperso. Nós somos um povo unido. E a palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Nós somos uma família. Amém ou não? Amém. Você faz parte de uma família. Você não está sozinho neste mundo. Você não está perdido. Você não está largado. Você não está à mercê do diabo. Você não é escravo desse mundo, nem escravo de Satanás. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E Deus chamou você para ser alguém importante, que tem uma família, que tem irmãos e irmãs que te amam e que oram e que estão sempre disponíveis para te servir. Amém. Por isso que a Bíblia fala em muitos lugares que nós somos semeadores. Como igreja, queridos, nós somos semeadores. E Jesus sempre ensinou isso, o tempo todo. Então eu queria que a Anice agora fosse para um outro Segundo ponto. segundo Arruma o ponto. microfone de novo. Tá. O segundo pontinho aqui é a importância da sinceridade e integridade. 2 Coríntios 1, versículo 12. Segunda Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com a santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Sinceridade e integridade. Sinceridade é andar na verdade. E integridade, andar honestamente. Então nós somos chamados para andar com sincero, ser sincero. O que é ser sincero? Ser verdadeiro. Alguém pode nos ajudar aí? Hã? Ser verdadeiro. Honesto. Falar sempre a verdade uns com os outros. Nunca mentir, nunca enganar. Nunca lançar conversas que não servem, que não abençoam. Sobre isto, eu queria falar uma coisa importante. Nós temos que semear. Nossa vida é uma vida de semeadura. Para você semear integridade e sinceridade, você tem dois bornais. Um bornal de Deus e um bornal do inferno, do diabo. Um bornal do bem e um bornal do mal. Esse bornal
Está dentro de você. Está no seu coração. Está na sua mente. Está nas suas escolhas. Estão nas suas palavras. O bornal de Deus está cheio de semente. E o bornal do diabo também. Então, quando uma pessoa mente, ela está tirando semente da onde? Do bornal do diabo. Do bornal do diabo, do inferno. Quando a pessoa age com ciúmes, com inveja, quando as pessoas roubam, ela está tirando semente da onde? Bornal de Satanás. Quando as pessoas trabalham para prejudicar o outro, para tirar os bens do outro, ela está agindo, tirando semente da onde? Do bornal do diabo. Do bornal de Satanás. E assim sucessivamente. Quando a pessoa rouba, mata, quando as pessoas enganam, age com falsidade, quando as pessoas se aproveitam das outras, falam mal, fazem fofoca, tudo isso é semente, mas são sementes do bornal que eu e você não devemos usar jamais na nossa vida. O mundo usa este bornal na empresa, no trabalho, na família. O bornal que tira semente para falar mal do parente, do pai, da mãe, para bater no pai, bater na mãe, para roubar o pai, a mãe, para trair a esposa, o marido, para maltratar os filhos. Você vê todo dia, na televisão, no rádio, no jornal, na internet. Quanta gente tirando semente do bornal de Satanás para semear coisas ruins, que só vão trazer dor, sofrimento, tristeza, separação, destruição da família, fome, necessidades. Mas assim, não dá para ficar falando muito desse bornal. Esse bornal é muito ruim. Diga assim: eu nunca vou semear semente do bornal de Satanás. Em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Mas eu vou semear sementes do bornal todos os dias. Todos os dias. Que sementes são essas? Agora vamos conversar. A gente vai ficar. Semear amor. Semear perdão. Perdoando seu pai, perdoando a sua mãe, perdoando seu filho, perdoando os irmãos aqui na igreja. E sabe o que a Bíblia diz lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias? Deus dizendo a nosso respeito, Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem, de paz, não de mal, não da semente do bornal errado, para lhes dar o fim que desejais. Ou seja, Deus tem o melhor para mim e para você. Amém. Se tem uma coisa que Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, e Ele está trabalhando nesse projeto, de ver você bem, de ver você prosperando. Mas você precisa semear. Amém. E eu estava ouvindo aqui o Jonatas falar sobre semeadura, né? E o Jonatas, ao falar de semeadura aqui, ele estava falando: não adianta
plantar, jogar a semente e ir embora. Lembra da parábola de Jesus? Da semeadura? O semeador que saiu a semear? Primeiro ele semeou, jogou a semente na beira do caminho. O que aconteceu com a semente? Os pássaros comeram. Hã? O diabo roubou, o pássaro comeu. Sabe o que é isso aí? É quando você lança a semente assim, pega a semente, joga lá. Ah, tem que semear? Tá bom. Tá, joga a semente lá. Cai em qualquer lugar. Essa semente se perdeu. Não chegou a lugar nenhum. Não cresceu, não deu fruto, não fez nada. Simplesmente perdeu. Aí ele fala assim, da outra semente, né? Outra semente caiu em pedras, em pedregulho. Caiu no meio das pedras lá. Aí a semente brotou. Você já viu quando você vai num lugar que tem muitas pedras? Às vezes você vê lá uma plantinha crescendo. Mas você vai perceber que ela não tem raiz profunda. Aí a raiz dela é rasa, porque tem pedra embaixo, ela não tem como crescer as raízes para baixo. Qualquer mudança de clima, qualquer calorzinho mais forte, seca, apaga, acabou. Aí, Jesus ensinando de novo, a semente que caiu no meio dos espinhos. Opa, tem terra boa, até cresce, só que está no meio de espinhos. Tem joio em volta, tem praga em volta. E a semente cresce, parece que não percebe, né? Vai crescendo e tal. De repente aqueles espinhos também vai crescendo juntos, sufoca, aperta, né? E destrói a planta. Aí Jesus depois fala assim, é a respeito da semente em terra boa. E essa é que nos interessa aqui agora. Eu podia até entrar em mais detalhes de cada semente que foi jogada em cada lugar. Não é o caso. Quero falar da importância da semente da terra boa. A semente que nos leva a uma colheita próspera. Uma colheita de bons frutos, de frutos que permanecem. Então, para a gente ir ilustrando aqui e entendendo, outro dia eu falei aqui até num culto de quarta-feira no ofertório, não adianta o semeador querer ver a sua horta crescendo, eu até usei esse exemplo, não adianta chegar lá, olhar para aquela terra na horta e falar, eu quero rúcula, eu quero repolho, eu quero alface, eu quero batata doce. Pronto, eu desejo isso, pedir, com certeza amanhã já vai começar a aparecer. Aí eu levanto de manhã, olho para a terra lá, para a horta continua do mesmo jeito, não mudou nada. A terra está lá, nascendo até uns matos lá, uns capim. Aí, mas eu vou lá, insisto, e aí eu começo a pedir, né? Pedir a Deus, Senhor, me dá alface, me dá rúcula. Senhor, faz brotar essa terra. Faz com que realmente eu tenha aqui bastante frutos, porque a terra está aqui, ó, o lugar está aqui, está tudo certo. E tu tens poder, faz brotar, Senhor. Aí eu vou dormir e volto no outro dia lá, como é que está? Do mesmo jeito. A parábola de Jesus. O cara jogou a semente
na beira do caminho, bem ou mal, deu algum fruto ou não deu, perdeu, pássaro pegou, comeu, levou embora. Mas teve alguma coisa ali, porque caiu uma semente ali. Caiu no meio das pedras, brotou. Não foi do jeito certo, não foi da maneira correta, não tem como colher frutos. Caiu no meio das pedras. Mas ele semeou lá. Tem muita gente fazendo isso. Joga a semente, faz alguma coisa, mas não tem expectativa. Não se preocupou aonde está pondo a semente. Para você semear e colher bem, e ter prosperidade no que você está fazendo, precisa fazer as coisas com critério. Você e eu precisamos ser semeadores no reino de Deus, homens e mulheres que semeiam com critério, com responsabilidade, com sabedoria, com entendimento. A gente não tem que ficar jogando semente de qualquer jeito. Tem que ser como uma horta. Eu queria ter uma horta, eu queria ter as verduras em casa. Aí eu chamei um irmão nosso aqui, muito querido, pedi para ele ir lá me ajudar. Ele foi lá. Aí eu percebi o seguinte, ele foi lá, pegou um enxadão lá, removeu toda aquela terra, mexeu toda ela, deixou ela bem soltinha. Depois ela falou, olha, precisamos comprar adubo, terra adubada. Aí fomos lá, compramos terra adubada. Ele falou, precisa comprar também uns nutrientes para jogar. Alguns nutrientes que ajudam a dar saúde na terra. Aí nós fomos lá e compramos 2 tipos de nutrientes lá. Aí voltamos para casa, ele pegou aquela terra adubada, jogou toda na terra lá, aí misturou de novo, misturou toda aquela terra de novo. Aí ele fez 2 corredores, e em cada corredor ele fez uns riscos assim com uma madeirinha, e nesses riscos ele começou a jogar semente. Aí depois que ele colocou semente, tudo certinho lá, aí ele veio ele jogou semente lá, ficou tudo bonitinho. Aí ele falou assim, agora todo dia precisa jogar água aqui. Pouca água, chuveirinho, água fresquinha, não pode deixar a água esquentar na mangueira, tem que ser fresquinha, chuveirinho, mas tem que pôr todos os dias. E eu fui aprendendo. E fui vendo que isso se aplica na vida espiritual também. Sabe? Nós temos que fazer as coisas bem feitas. Tudo que vamos fazer, seja na vida espiritual, na vida material, física, emocional. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? Porque o marido trata a mulher de qualquer jeito. Sim ou não, pastor Alex? Trata a esposa na ponta da bota. Fala para o filho não falar palavrão, mas ele pode falar. Diz para o filho, você não fale palavrão. Aí ele está assistindo o jogo lá. Né? O cara faz uma besteira lá no campo, ele xinga o juiz, xinga o adversário, xinga o próprio jogador que está lá, palavrões. Diz para o filho, olha, bebida alcoólica é perigoso, não pode tomar bebida alcoólica. Mas ele senta lá e enche a cara. Quer que a esposa seja uma mulher correta, íntegra, mas ele mesmo
sai pela rua olhando para tudo quanto é mulher, mexendo com as mulheres dos outros, porque ele acha que pode, não tem problema. Que ele pode, mas ela não, mas ele pode. Aí as coisas começam a dar errada. Os filhos começam a se desviar, fazer besteira, a mulher se cansa do marido. Muitas vezes é maltratada dentro de casa e é muito bem respeitada e muitas vezes cortejada, né? Que fala? Cortejada nos lugares onde ela vai, e em casa, pisada. Aí o risco de perder a esposa é gigante. E vice-versa. O marido também. Às vezes a mulher trata o marido de qualquer jeito, recebe o marido de qualquer jeito em casa, reclama de tudo. É uma pedrinha no sapato do marido. O cara não tem nem vontade de chegar em casa. A mulher está sempre birrenta, sempre criando problema, reclama de tudo, faz as coisas de qualquer jeito, não cuida da casa direito. E isso vai. Aí ele conhece outras mulheres, trabalhadeiras, educadas, elegantes, que começa, né, a olhar para ele, né, meio de canto de olho e tal. Ela corre o risco de perder o marido. E assim nós estamos vendo casamentos e mais casamentos sendo destruídos por causa dessas coisas. Pais chorando porque ensinaram o filho a falar palavrão dentro de casa, não cuidaram da educação dos filhos, não ensinaram a honra, o respeito que os filhos têm que ter pelos mais velhos, pelas autoridades. E os filhos crescem arrogantes, desrespeitosos, que não respeitam ninguém. E aí o que vira? Marginal. Ouve mais as pessoas na rua do que os pais em casa. Porque os pais em casa não são exemplo. Não ensinam o que deve ser ensinado para os filhos. E os filhos vão aprender com drogados, com bandidos. Porque está cheio, este mundo está corrompido. E na escola, na vizinhança, em todo quanto é lugar, está cheio de gente mau caráter. Péssimos exemplos para quem quer que seja. E os nossos filhos, se não cuidarmos, se nós não tivermos critério, nós vamos colher o quê? Dor, sofrimento, tristeza, destruição da família, derrota no lar. Não nós, em nome de Jesus, nós não. Amém. Porque nós vamos cuidar bem da nossa esposa. Marido vai semear palavras de amor para com a sua esposa. A esposa vai cuidar bem do marido. É semente. Cada vez que a mulher prepara aquilo que o homem gosta de comer na refeição, ela está semeando. Não é brincadeira não. Cada vez que o pai senta com o filho para instruí-lo, está semeando. Ensinar como ele deve se comportar na escola, com os mais velhos, com as autoridades. Ele está semeando. E a colheita será certa. Amém. Assim como a colheita é certa de quem faz coisas erradas. Quem semeia coisa ruim, colhe coisa ruim. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas vai colher o que plantou. Pais que não cuidam dos filhos, que não edificam os filhos, que não levam os filhos à igreja, que não ensinam as verdades da palavra de Deus aos seus filhos, mais dia, menos dias, vai colher o fruto. Isto serve para líderes, pessoas que não são líderes da igreja, que são membros da igreja, serve para pastores. Está cheio de pastores, queridos. Lamentavelmente eu tenho que falar isso. Cheio de pastores que perderam os filhos. Pregam para a igreja, mas não ensinam dentro de casa. E os filhos se tornaram pessoas horríveis. Se perderam na prostituição, nas drogas, na violência. Porque não adianta falar, se não semear,
com estrutura, se não fizer a coisa certa, não vai colher fruto bom. Você está entendendo? Amém. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Queridos, é muito sério isso. É muito sério. Quando você cuida bem da sua esposa, quando você respeita a sua esposa, quando você honra a sua esposa, aqui vai ter um culto da honra. Quando a esposa honra o marido, valoriza o marido, sempre semeando palavras de ânimo, de encorajamento, a esposa, falando para o marido, vai dar certo, as coisas vão melhorar, acredite, Deus está com você, Deus vai te ajudar no trabalho, as coisas vão dar certo, as contas vão ser pagas, Deus vai abrir portas. Quando a esposa faz isso com o marido, queridos, quero dizer uma coisa para você, a colheita vai ser boa. Quando o marido elogia a esposa, você é a melhor companheira que Deus me deu. Eu sou feliz por ter você. Eu sou um homem privilegiado por ter casado com você. Eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Não posso viver sem você. Quando o homem semeia isso na vida da esposa, com certeza ele vai colher prosperidade. Vai ter um lar já ajustado. Vai ter um lar abençoado. Amém ou não? Amém. Quando o homem faz isso na vida dos filhos, quando ele é referencial, tudo parte da referência, viu, queridos? Minha esposa só vai acreditar em mim se eu for um referencial para ela. Se ela olhar para mim e ver que eu sou um homem honesto, que eu sou um homem correto, que eu não encho a cara de bebida, que eu não falo palavrões, que eu respeito as pessoas, que eu honro as autoridades que estão sobre mim. Quando ela vê isso em mim, que eu trato as mulheres que estão à minha volta com respeito, ela olha para mim e fala assim: este é o marido que eu sempre sonhei, este é meu marido.